Shalom, hoje eu vou fazer um comentário da carta de Jacob, que você conhece como Tiago. Jacob é o mesmo nome do patriarca. É porque nas escrituras, devido às transliterações corriqueiras, mudaram o nome de Tiago e quando se trata do patriarca, colocaram Jacó. Mas aqui o nome é o mesmo. Então, esse apóstolo, ele tinha o mesmo nome do patriarca. Então, o nome dele é Jacob, na língua antiga, Jacob no aramaico moderno, ocidental, e também na língua dos judeus. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês, porque as pessoas gostam muito de citar principalmente o verso 2 do capítulo, o verso 10 do capítulo 2 de Jacob. Aquele famoso ditado: aquele que tropeça em um só mandamento, tropeça em toda a lei. Isso é mentira. O apóstolo aqui não está passando esse ensinamento, levando para esse lado que você não é capaz de cumprir as escrituras, de cumprir a lei. Porque no caso, se ele estava afirmando isso, então ele está se contradizendo dentro do texto. Porque todo o verso aqui, primeiro que ele escreve as 12 tribos de Israel, ele está escrevendo para israelitas que receberam a lei. Então ele faz uso da lei aqui justamente para fazer seus ensinamentos com respeito à acepção de pessoa e com várias coisas aqui ele está utilizando a lei para ensinar. Como ele faz uso da lei e depois desacredita em toda a lei? Ou faz com que você desacredite na lei? Então é a sua tradução besta, otária, que faz com que você compreenda esse texto de forma errada. E vou estar explicando por quê. Vamos começar aqui pelo verso 8 do capítulo 2. Ueane, namuzada alaha, berrada, mi shalametun, ica, decretivo det, rachem, la quereberrach, ai, nefesherra shapiri, ebadin atun. Então veja bem o que ele está ensinando aqui. Né? Ele está fazendo uso da lei. Né? E eis que a lei de Allahá, né? Shalem significa cumprimento, plenitude, né? Fim. Né? Que toda a sua lei, a finalidade dela, a sua plenitude, assim como está escrito. Veja bem que a palavra aqui, na verdade, que é traduzido como amarás, Rahem significa compaixão. Kereberun, quer dizer, do seu próximo, aproximar, né? Aqui vem do verbo kereb, que significa aproximar, chegar perto, né? Então, quem está perto de você, toda pessoa, né? Pesherá, né? Toda alma, toda pessoa. Shapir significa bom, bonito. Ebadim significa bem de fazer, né? Então, diz que se você tem a compaixão do seu próximo, né? Então, aqui você está fazendo bom de acordo com a lei. Então, a lei está dizendo que você é bem. Quem está dizendo que você deve ter compaixão do seu próximo? Isso está escrito onde? Na lei. Então, é isso que está dizendo. Veja bem aqui para você ver aqui, até essa tradução aqui de Marduk. Se nisso cumprires a lei de Allah, como está escrito, tenha compaixão do teu próximo, farás bem. Eu estou lendo aqui, mas estou passando a entender mais de acordo com o que a tradução está falando. Porque Rahem, ali na verdade, significa compadecer, compaixão do teu próximo. Que aí você faz uma tradução interpretativa, amarás o teu próximo, né? Que é amor em hebraico, na língua dos judeus, é o Reb. E a Reb no aramaico, que significa doar, amar, né? O amor na cultura semita é quando você se doa ao seu próximo. Então, veja bem aqui no verso 9. Ane dine, bapê, nesabina atune hatita, abadina atune umit, kauinin, atune min namuzá aika, ebarei, ali, namuzá. Então aqui dizia, então, se você faz recepção de pessoa,
você comete pecado, ratitar pecado, né? Então, quem está dizendo isso? A lei. A própria lei está dizendo que você está cometendo pecado. Mine namuzá aika, ebar ali namuzá. Então, aqui do texto, aqui está que você está passando sobre toda a lei. Ebar vem do verbo que vocês conhecem como hebreu, atravessar, passar, né? Ali, sobre, namuzá. Então, quer dizer, você está passando por cima de toda a lei, ou seja, você transgride. Aqui estou fazendo uma tradução literal direta do aramaico, porque muitas vezes as traduções elas vêm mais assim de uma forma que não traz, já traz uma interpretação, né? Ali eu estou falando fazendo uma leitura literal, né? Então, mas se você fizer acepções de pessoa, cometer esse pecado, e sois condenado pela lei, como transgressor da lei, ou seja, como você está passando por cima de toda a lei, que é onde eu fiz a tradução mais literal do verbo ebare. Então, quem é que te condena? Você está fazendo exceção de pessoa, quem está te condenando? A própria lei. É a lei que te condena. Se você faz exceção de pessoa, a lei te condena. Aí quando chega aqui no verso 10, ele desfazia de todo o seu ensinamento. Aí nagir deculê, namuzá, natar, berrada, xará, leculê, namuzá, et, rabiá. Então, eu te pergunto, esse é o verso que as pessoas utilizam para fazer que você desacredite na lei, mas quando você pega esse verso e entende ele dessa forma, que as pessoas nem traduz, faz uma mistureba, que você não consegue cumprir toda a lei, e como você não consegue, quando você tropeça num, você se torna culpado de todo. O texto não está dizendo nada disso. Pelo contrário, a palavra natar significa guardar, da onde surge a palavra guarda, né? Então aqui está dizendo que assim como você que diz guardar toda a lei, você mantém a lei, observa a lei, mas se você ofende, faz com que desacredite um único mandamento, um só mandamento, então você contraria toda a lei, você ofende toda a lei. É isso que o texto está dizendo. Então a palavra rabian significa contrariar. Você ofende toda a lei. Significa você desacreditar, né? E a palavra xará significa ofender, se opor. Ela é uma palavra polissêmica. O sentido de tropeçar é quando você quer fazer com que a pessoa deslize e escorregue. Portanto, quando você vem aqui na palavra, tá vendo? Xará, veja que ela é polissêmica, ela se diz ofender, tropeçar, entendeu? Então você ofende, ofender, né? Então ela é uma palavra polissêmica. Quem traduziu por tropeçar está fazendo com que você cometa um erro contra o próprio contexto. Então, quem ofender, e quando você vem aqui no próprio site do Crana, que você pega o primeiro significado primário da palavra, significa contrariar. Então você contraria, ó, contrariar uma dívida, está dando exemplo. Então você contraria, né? Veja bem aqui que alguns léxicos, como esse léxico aqui, da palavra xará, que está ligado também à lei, que é da onde vem também o árabe sharia, né? Que é a lei islâmica, jurisprudência, né? Então, aqui está em deslizar, mover subitamente, escapar, né? Ou seja, quando você quer fazer com que a pessoa se deslize, se move daquele ensinamento, faz com que ele perder o equilíbrio, né? Então, existe, tá vendo? Escorregar, deslizar, tropeçar, falhar, cair nos padrões, né? Então, você quer dar um passo falso, né? Então, você vai observar no sentido também de você fazer a pessoa cometer uma falha, né? Se opor contra ela, né?
é ofender, insultar. Quer dizer, quando você insulta a lei, quando você faz alguma pessoa cometer um erro, né, prejudicar, né? Então é uma palavra polissêmica, que os tradutores fizeram uma lambança que a pessoa que é leigo não vai ter compreensão. Até Lanza, ao traduzir aqui, ele não usa a palavra tropeçar. Veja bem, pois quem cumprir toda a lei, mas deixa de cumprir um só mandamento, será culpado de toda a lei. Então aqui está mostrando a força da lei. Se você leva a pessoa a querer desacreditar num só mandamento, a lei é tão forte que faz com que você se torne responsável de toda a lei. Mas aqui o texto está dizendo, você contraria toda a lei. Ou seja, se você faz com que a pessoa descumpre, ou deixa de ensinar um único só mandamento, então você está ofendendo o resto da lei. Não é aquele sentido que esses idiotas, imbecis, que querem se dizer conhecedores das escrituras, cita isso aqui e diz assim, é impossível você cumprir os 613 mandamentos. Deixa de ser idiota. 613 mandamentos não existe para uma única pessoa. Eles são divididos em grupos de pessoas. Existe mandamentos que é somente para o sacerdote. Existe mandamentos que são somente para os juízes. Existe mandamentos que são somente para homens. Existe mandamentos que são somente para criança. Existe mandamentos que são somente para as mulheres. Não existe 613 mandamentos para um único tipo de grupo, um único tipo de pessoa, como dirá, para uma única pessoa. Então deixa de ser idiota, imbecil e fala mentira. Eu estou se falando isso não para as pessoas leigas que não têm conhecimento da escritura, mas sim para essas pessoas que querem ser teólogo e ficam ensinando essas asneiras e essas mentiras. A sua Bíblia justamente está cheia de erro, causada por esses tais teólogos que não conhecem a língua do apóstolo, não conhecem o aramaico. Aqui ele está escrevendo para israelita, para judeu. Ele fez isso na língua aramaica. Porque para onde os judeus iam, levava a sua língua. É que nem a igreja sírica. Ela é conhecida como sírica não por causa da Síria, mas por causa da sua língua. Qualquer país que eles tiverem, o seu patriarca escreve para eles em aramaico. Isso é confirmado pela a doutrina, o conhecimento. De onde herdaram isso? Desse costume. Não interessa onde ele estiver, entre grego, entre pessoa que fala latim, fazia em aramaico. É um halahá, um modo de caminhar. Aqui Tiago faz bem, diz de bem forma clara, que ele está escrevendo as 12 tribos de Israel. Certo? A sua Bíblia está cheia de palhaçada, que as pessoas muitas vezes até se conhecessem o grego, quando diz assim, o fim da lei é Cristo para todo que crê. Mentira, a palavra telos significa finalidade. Ela aparece em vários outros textos, né, sobre a finalidade da fé. Então quer dizer que nós temos que encerrar a fé, como também o texto aramaico diz assim, que o objetivo da Torá é o Messias. Não tem nada de fim. Quando diz, a lei e os profetas duraram até João, embora a palavra durar, não existe um manuscrito. Mas se duraram, quer dizer, se ela estava de pé até lá, onde diz que ela acabou? As pessoas não têm conhecimento das escrituras e ficam fazendo lambança, né? Por exemplo, deixa de cumprir muitas coisas que você podia estar desfrutando da vida, mas devido a um ensinamento através de uma tradução errada, priva você de fazer certas coisas. Priva você de alegrar, priva você muitas vezes talvez tomar um vinho, tomar uma cerveja, que eles pegam um mundo velho de texto, besta. Quantos idiotas que diz que a Bíblia diz que existia vinho com álcool e sem álcool? A maior mentira. A própria palavra vinho significa produto alcoólico tirado do sumo da uva. Se é vinho, é alcoólico. Muitas vezes a Bíblia não tem coragem nem de traduzir. Esses tradutores são tão vagabundos que eles não têm coragem de traduzir as escrituras, muitas vezes, com medo de ser atacado por grupos de pessoas de movimento feminista, né? Como a Bíblia diz que Maria foi vendida, o homem era dono da mulher, era proprietário, por isso a palavra Baal é utilizada para marido, que significa dono, proprietário, né?
Muitas vezes a pessoa talvez tem vontade de deixar o cabelo crescer, como o homem, ele acha que é vergonhoso, porque ele usa essa tradução mentirosa, diz assim, eu não vos ensino a própria natureza de ser desonroso para o homem ter cabelo crescido. A Bíblia nem fala em cabelo crescido. Quando você fazia um voto de Nazireu, você não podia cortar o cabelo. Tinha gente que fazia para a vida toda. João Batista nunca passou navalha na barba, ele era cabeludo e barbudo. Absalom, seu cabelo pesava mais de 2 quilos, todo mundo admirava pelo seu cabelo, nunca foi considerado uma desonra, né? O Machi era barbudo. A própria profecia de Echiar fala que pegaram sua barba, né? Arrancaram sua barba. Então existe um monte de besteira. Pois o cabelo foi lhe dado no lugar do véu, outra asneira, o cabelo veio antes do véu, nunca foi utilizar o cabelo para substituir a cobertura. Isso é besteira, tradução errada dessas Bíblias de vocês. Eu podia estar aqui citando um mundo velho de asneira. Por exemplo, a lei do leproso diz que quando uma pessoa é leprosa, você não pode entrar na sua casa. A sua Bíblia diz ali em Mateus 26, versos 5 ou 6, que Machia chegou em Betânia e ficou lá dentro da casa de Simão leproso. Mentira, o cara é um oleiro. Quando foi escrito sem vogais. Aí depois, muitas vezes, o próprio Jacó de Indésia, quando faz sua primeira gramática, já fala que as pessoas estavam inserindo vogais de forma errada. Então, quando você lê a palavra Garebá, as pessoas confundem. Então, o Messias estava ali dentro da casa de um homem que era oleiro. A frase é afirmativa na sua Bíblia que o homem era leproso. São todas traduções erradas. Eu podia citar um monte de traduções erradas, né? Por exemplo, quando fala assim que quando foi levado o vinho para o mestre Sala, né, ele experimentou o bom vinho, e aí o povo falou, depois que se fartaram não, a palavra ali é bêbado, embriagado, depois que todo mundo já estava bêbado ali, que surgiu, que veio com aquele vinho bom, que era de costume primeiro servir o vinho bom e depois o ruim por último, depois que todo mundo já estava bêbado, é bêbado, embriagado. Então as traduções que vocês lêem é uma porcaria. Se você não estudar o aramaico, você vai ter dificuldade de compreender, porque o aramaico ele transmite a cultura e o pensamento. Existe um mundo velho de expressões que são idiomáticas, que você tem que conhecer aquela expressão na língua semita, o que significa aquilo. Aí vem um bando de idiota, não, eu falo português que eu quero saber de aramaico. É por isso que você cai nesse monte de asneira. As traduções, elas não traduzem, não transmitem nível sódio. Elas transmitem midrash, coisas superficiais. E muitas vezes de forma errada. Então, para você não falar besteira, isso não existe. Portanto, aqui está uma boa tradução que eu fiz, transliterei, né? Aqui, ó. Ainagir decule namuzá, wa berrada. Lecule namuzá et rabiab. Pois quem protege toda a lei, mas ofende um só estatuto, contraria toda a lei. Não existe esse negócio de tropeçar, não existe esse negócio que você faz com que a lei se deixe de ser necessária porque você não dá conta de cumprir, né? Como muitas pessoas veem na tradução, né? Então, essas traduções, esquece essas traduções, procure estudar, conhecer, para você não ficar na mão desses falsos teólogos. Teologia não ensina aramaico, não vai fazer com que você conheça e tenha intimidade com as escrituras. Então, Shalom, Leritra hoje.